Eu gostaria de agradecer a Deus, a igreja, os presbíteros e pastores, pela oportunidade que foi me dada nessa noite, de estar trazendo uma palavra ao coração dos meus irmãos. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Estaremos lendo do 46 ao 52. Marcos 10, 46 até o versículo 52. Amém. Vamos ler. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se imediatamente e num salto foi a ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Senhor meu Deus, abençoe essa palavra. Que essa palavra, ó Deus, sirva, ó Deus, de esperança, de consolo, que traga luz, ó Deus, aos nossos olhos, à nossa mente, ao nosso coração. Aplique essa mensagem, ó Deus, nos corações dos meus irmãos e de todos aqueles que estarão vendo essa mensagem através da live, através do celular. Deus, usa-me segundo a tua vontade e segundo o teu querer, em nome de Jesus. Irmãos, essa mensagem fala sobre o cego Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era filho de Timeu. Bar significa filho, e Timeu era o pai dele. Então, Bartimeu. Bartimeu era um cego, ele vivia na cidade de Jericó, e ali ele vivia a pedir esmolas, ficava à beira da estrada, e ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu saber que Jesus estava chegando, se aproximando, ele então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E se a gente parar para pensar um pouquinho, né, ele cego, ele não caminhava, ele não andava com Jesus, mas ele já cria que Jesus era o Salvador. Quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele já sabia, ele já cria que ele era o nosso Salvador. Então, quando ele estava ali a clamar por Jesus, a multidão começou a repreendê-lo, pedindo para que ele se calasse. Olha, você está incomodando. E ele não se intimidou. Ele se manteve de pé, manteve-se forte, né? Porque quando você está falando alguma coisa, a pessoa pede para você calar, ainda mais quando é multidão, a primeira coisa que você faz é calar, mas ele não, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele teve uma atitude perante aquela multidão. Ele não teve medo, ele não se acanhou. E quando Bartimeu gritava, pedindo a Jesus misericórdia, ele chamou a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. Então Jesus manda chamar aquele homem: traga esse homem. Então as pessoas chegaram perto dele e falou: venha, tenha de bom ânimo, o Senhor está a te chamar. E ele imediatamente levantou, deixou sua capa e foi até Jesus. Chegando a Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele imediatamente fala com Jesus: eu quero tornar a ver. Ele já estava decidido, ele sabia que ali a única esperança era Jesus, que só Jesus podia fazer algo por ele. E ele já tinha em mente, né, ele já tinha certeza
né, do que ele precisava, do que ele queria. Ele poderia pedir a Jesus riqueza, uma esposa para cuidar dele, porque um cego naquela época, se um cego hoje é difícil se locomover, imagina naquela época. Então ele poderia pedir: Senhor, eu quero uma esposa, porque eu não consigo me locomover. Senhor, eu quero dinheiro, riqueza, porque eu não tenho como trabalhar. Senhor, eu quero... Ele tinha certeza: Senhor, eu quero voltar a ver. E Jesus imediatamente fale com ele que a sua fé te salvou. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão nessa mensagem em 3 pontos. Na área da saúde, Deus fez 3 milagres na vida de Bartimeu. Na área da saúde, na área financeira e na área espiritual. Na área da saúde, Deus o curou, abriu sua visão, ele passou a ver, ele conseguiu enxergar algo que ele não podia ver. Um mundo novo já abriu para ele, de oportunidades. Ele já não dependia mais de ninguém, né? Muitas vezes para caminhar, para se locomover de um ponto para o outro. Então, quando Deus cura Bartimeu, ele trabalha na área da saúde. Todos nós precisamos de saúde. Saúde para estudar, trabalhar, enxergar, caminhar, vir à igreja, participar, servir a Deus. Nós precisamos de saúde. Saúde é importante. Então, quando Deus cura a visão de Bartimeu, Deus estava dando ele uma restauração na área da saúde, restaurando a sua visão, dando ele oportunidades que até então seria impossível para ele. E talvez você está na mesma situação, precisando de um milagre do Senhor. Creia, tenha fé. Tenha fé. O seu milagre só depende de você. Creia em Jesus. Bartimeu, ele estava ali naquela situação, ele já cria, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Então ele ouvia as pessoas falarem: Jesus está a curar, Jesus está a libertar, Jesus está a ressuscitar os mortos. E aquilo ali encheu o seu coração, e ele tinha certeza, fé, sem mesmo conhecer Jesus, sem mesmo caminhar com Jesus, ele já tinha fé. Então tenha fé, meu irmão. Não importa se a ciência vai querer te calar, vai querer deixar você numa situação desfavorável. Saiba que você tem a Jesus, que você tem um Senhor, e Ele tudo pode. E o mesmo Senhor que curou Bartimeu há 2000 anos atrás, vai curar você também, seja qual for a enfermidade. Irmãos, eu quero falar o segundo ponto, é o ponto na área financeira. Na área financeira, quando Deus dá a saúde, restaura a saúde da visão de Bartimeu, um mundo de oportunidades, como eu já falei, se abriu sobre ele. Até aquele momento, Bartimeu dependia das pessoas para tudo. Dependia de esmolas. Muitas das vezes era humilhado por um pedaço de pão. Às vezes nós andamos nas ruas e vemos ali os mendigos, né? E às vezes nos pede alguma coisa. Quando nós temos, né, nós damos. Quando nós não temos, às vezes o nosso coração fica triste em poder não ajudar. E Bartimeu dependia das pessoas para tudo, para sobreviver, para comer. Ele dependia de caridade. Então, quando Jesus restaura a sua saúde, Deus também restaura a sua área financeira. A partir daquele momento ele poderia trabalhar, ele poderia se autossustentar, ele não dependeria mais de ajuda de ninguém, ele não dependeria da bondade das pessoas, ele não mais seria humilhado pelas pessoas, pela sua condição. E a fé que ele tinha em Jesus, que nos fala aqui, é que ele deixou a sua capa. Naquela época o mendigo, eles usavam uma capa que dava a eles o direito de ficar nas ruas pedindo esmola. E aquela capa protegia do sol, da chuva, era uma identidade. Então imediatamente, a Bíblia nos diz aqui, que imediatamente ele deixou a sua capa. Ou seja, ele tinha tanta fé, ele tinha tanta certeza que Deus ia curar ele, que ele não mais dependia daquilo ali. Ele poderia trabalhar, se sustentar, ser um homem próspero, como muitas outras pessoas. Talvez você também está precisando de um milagre na área financeira. Talvez você está precisando de bênçãos na área financeira, ser próspero. Muitas vezes nós falamos aqui que ser próspero
não é ter riquezas. Talvez você não vai ser rico, não vai ser milionário, mas ser próspero, irmãos, é ter tudo o que você precisa e alcançar tudo o que você deseja. Muitas vezes nós trabalhamos para nos sustentar, ou seja, trabalhamos apenas para o nosso sustento, mas nós temos que pedir a Deus força, temos que colocar diante do Senhor os nossos desejos. Senhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero me vestir melhor. Isso não é pecado, não. Isso é bênção, isso é prosperidade, não riqueza. Senhor, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Não, não é isso. Deus, eu quero ter uma condição boa, ajudar o meu semelhante, poder fazer mais pelo próspero e trabalhar com essa visão, ter força, trabalhar com fé e crer em Cristo, que Ele irá restaurar a sua área financeira em nome de Jesus. O terceiro milagre, irmãos, é a respeito da fé e da área espiritual. Bartimeu, quando Jesus fala com ele que a tua fé te salvou, aqui diz no finalzinho do versículo, né? Vou ler o versículo 52. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Muitas pessoas foram curadas naquela época, mas nem todos seguiam Jesus, nem todos se tornaram discípulos do Senhor. Mas ele não. A palavra fala aqui que imediatamente, né, ele voltou a ver e ele seguiu Jesus. Ele se tornou um discípulo do Senhor, porque já havia fé no seu coração, já havia esperança. Deus o cura e ele se tornou uma pessoa grata a Jesus. A gratidão, o amor. Ele sabia que ao lado de Jesus ele estaria num porto seguro. A vida dele seria diferente, porque ele já sabia que Jesus era o Salvador. Mesmo sem conhecer Jesus, sem ver Jesus com os olhos físicos, ele já via Jesus com os olhos espirituais. Porque quando ele clama ao Senhor, Jesus, filho de Davi, ele sabia que era o nosso Salvador, que era o Messias, que viria da descendência de Davi. Então, naquele momento que Deus restaura a sua saúde, restaura a sua parte financeira, cura ele na área da saúde, traz um milagre na área financeira, Deus também traz um milagre na área da salvação. Ele passou a andar com Jesus, a seguir o exemplo de Jesus, a testemunhar o milagre que Jesus fez. Muitas pessoas foram curadas, mas não estavam ali. Muitas pessoas estavam ali, caminhando com Jesus, mas não tinha a fé que Bartimeu teve. E eu quero dizer para vocês que o mesmo Deus que trabalhou há mais de 2000 anos atrás, trabalha hoje, e Ele trabalhou na vida do meu pai há quase 40 anos atrás. Eu quero dar esse testemunho aqui, que quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu fui para uma outra vertente, depois o Senhor me trouxe para esse lado, e Deus tocou no meu coração de contar esse testemunho. O mesmo que o Senhor fez com Bartimeu, Ele fez na vida do meu pai. Há quase 40 anos atrás, meu pai foi internado com enfermidade. Ele perdeu as forças dos braços para baixo, e ele ficou internado. Ele era recém-convertido, e segundo ele, quando ele estava no leito do hospital, ele clamava para o Senhor. Ele falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim. Se o Senhor me curar, eu seguirei o seu caminho, eu seguirei os seus passos, serei fiel a ti até a morte. Então ele estava ali no hospital, os médicos já estavam cansados, há 40 anos atrás não tinham o recurso que nós temos hoje. Então os médicos desistiram dele. E Deus é tão bom, por isso que nós precisamos de orar uns pelos outros. Havia um missionário numa igreja da minha tia, lá no bairro Água Branca, em Contagem. Ele estava lá por um tempo. É muito comum os missionários virem ficar na igreja. E num ciclo de oração ele viu, o Senhor mostrou para ele, revelou para ele na oração, que havia um homem no leito de morte, e que esse homem precisaria de uma oração, e esse homem seria curado. Então ele falou ali no ciclo de oração que Deus tinha revelado para ele. Minha tia não estava nesse dia, mas ela já tinha pedido uma irmã: irmã, ore pelo meu irmão está no hospital, a situação dele não é fácil. Então essa irmã levantou a mão e falou: olha, missionário, aqui na igreja tem a irmã fulana,
o irmão dela está numa condição que é só Deus. Ele falou assim, é esse aí. Então esse irmão pegou o endereço onde meu pai estava internado e foi até o hospital evangélico, no bairro da Serra, onde nós morávamos. Então, quando ele chegou no hospital, meu pai era conhecido no hospital, meu pai trabalhava nesse hospital também, antes dele cometer essa enfermidade. E chegando no hospital, ele conversando lá com o diretor do hospital, o hospital falou, olha, esse homem aí é só Deus. Amém. Amém. Ele deu uma perspectiva, só Deus. Nós mandamos ele para casa hoje, ele não está aqui mais. É melhor que ele fique do lado da família, ele já está sofrendo, que ele fique lá, ele vive o resto dos dias dele lá, ao lado da família. Então esse missionário pegou o endereço, foi até a nossa casa, que era próximo, e chegando lá, falou com meu pai, não falou com ele qual era o objetivo dele. Chegou lá e falou, olha, eu vim orar pelo irmão. E ele pergunta para o meu pai, o que o irmão quer que o Senhor faça por você? E meu pai vira para ele e fala, eu quero voltar a andar. Eu não consigo andar, eu não tenho forças nem para ir ao banheiro. Se eu sair da cama aqui, eu fico no chão, eu tenho que me arrastar só com a força dos braços, ou alguém tem que me carregar para me fazer minhas necessidades, para mim almoçar, precisa de me ajudar, eu não tenho força. Então, ele pergunta ao meu pai se ele cria que Jesus poderia tirar ele daquela situação. E meu pai falou assim, eu creio que o Senhor pode restaurar a minha vida e me curar. Então aquele homem ora pelo meu pai, e imediatamente meu pai foi curado. Assim que ele terminou a oração, ele falou assim, fique de pé. Então meu pai, às vezes, pela fé, diz ele que no impulso ele ficou de pé e colocou a mão na parede. E diz ele que naquele momento ele teve certeza que Jesus tinha curado ele. E naquele momento ele pediu esse irmão para que pudesse pegar o meu irmão no colo, porque meu pai ainda não tinha pegado ele no colo, porque ele não tinha forças. E Deus abençoou que daquele dia em diante a vida do meu pai mudou completamente. Então aquele homem que estava no leito da morte, Deus cura, traz uma cura na área da sua saúde. Então aquele homem que era um peso, volta a ser o provedor do lar. Meu pai voltou a trabalhar. Diz meu pai que no dia seguinte meu tio chegou lá com a muleta, que ele ainda estava se acostumando. Quando a gente machuca, a gente faz uma fisioterapia, ele ainda estava se acostumando, e meu tio chegou com a muleta, e ele falou assim, não, para que isso? Para te ajudar. Eu falei, não, Jesus me curou, eu não preciso disso. E dizer que em poucos dias estava trabalhando. E aí vem a segunda cura na vida do meu pai, vem o segundo milagre, na área financeira. Ele voltou a trabalhar, ele voltou a ser o provedor daquela família, ele voltou a ajudar a minha mãe nas despesas da casa, e Deus foi o abençoando. E Deus foi abençoando. A nossa casa era 2 cômodos, numa vila, e de repente passou para 4, de repente passou para 8 cômodos. Nós tínhamos uma das melhores casas, mesmo dentro da favela, uma das melhores casas. Meu pai toda a vida foi muito trabalhador. Meu pai trabalhava num colégio à noite e durante o dia como pintor de parede, e servindo a Deus. O terceiro milagre na vida do meu pai, da mesma forma, foi seguir os caminhos do Senhor. Quando meu pai fez aquela promessa diante do Senhor, não foi da boca para fora. Ele falou, Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor me tirar dessa situação, eu seguirei os teus caminhos para toda a minha vida. Então meu pai se tornou obreiro da igreja, se batizou, tornou-se obreiro, estudou, fez o seminário, depois do seminário, ele foi consagrado a pastor daquela igreja. A igreja cresceu, deu os bons frutos, de lá saíram vários pastores, várias igrejas hoje lá na Serra, são filhas dessa igreja. E meu pai serve Jesus até hoje. Amém? Então quando Jesus trabalha, Deus é tão bom que Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Nós precisamos ter fé, precisamos confiar no Senhor, pôr na mão do Senhor tudo aquilo que precisamos, seja Ele qual for, na área da saúde, na área financeira, na área espiritual. Às vezes hoje você pode estar desanimado, você pode estar até mesmo sofrendo de uma cegueira espiritual. Como assim? Sim, às vezes nós nos afastamos do Senhor, às vezes nós nos distanciamos do Senhor. Isso acaba nos trazendo uma cegueira espiritual. Clame ao Senhor, peça a Ele ajuda. Senhor, eu estou fraco na fé, eu preciso de fé, como o pastor Santos falou essa semana, na intimidade Deus te ouve. Senhor, eu estou fraco, estou precisando de força, restaura, me dá um milagre na área espiritual, na área financeira, na minha saúde.
e Deus vai te responder. Amém? Essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos e Deus colocou no meu coração. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?